Fala, torcida palmeirense! Chegou a hora da decisão! Palmeiras e Corinthians é derby pela grande final do Campeonato Paulista 2025. Jogo de ida nesse domingo às 18h30 no Allianz Parque. É o Verdão na luta pelo tetracampeonato estadual diante do seu maior rival. A mídia esportiva projetou o duelo e você confere na sequência a análise dos especialistas e as prováveis escalações de Palmeiras e Corinthians. Aproveito para deixar os créditos para as equipes da ESPN e do Band Esportes, que também estarão na descrição do vídeo. Agora sim, vem comigo! Corinthians e Palmeiras agora pensando no futebol masculino. A gente começa então atualizando com as informações das nossas repórteres. Primeiro, Vitória Leite. Rumo à sexta final de Paulistão. Seguida, o Palmeiras começa a busca do tetracampeonato inédito em casa. Nesta sexta-feira, seguiu a preparação visando o primeiro jogo no domingo, que terá a arbitragem de Rafael Claus. A volta no dia 27 será apitada pelo jovem Matheus Candançan, de 26 anos. Vai ser a 14ª final do técnico Abel Ferreira. O treinador contou que conheceu a força do derby pelo cinema brasileiro, assistindo ao filme O Casamento de Romeu e Julieta. Um dos primeiros filmes que vi quando cheguei ao Brasil, e vocês corrigem-me se eu estou enganado, Romeu e Julieta, é isso? Onde existe e prevalece acima de tudo o amor, independentemente se eu sou palmeirense ou sou corintiano, e há um respeito. É assim que eu vejo. No Allianz Parque, o Palmeiras nunca perdeu para o Corinthians, sob o comando do português. Na última quarta-feira, o zagueiro Gustavo Gomes sofreu uma entorse durante o treinamento e deve ser desfalque. Já Piquerez, que voltou do DM na semifinal contra o São Paulo, pode retornar à formação titular na lateral. Além disso, o Palmeiras anunciou mais um reforço. O meia Lucas Evangelista, que estava no Red Bull Bragantino, chega em definitivo até 2026. 7ª contratação do Palmeiras na temporada. Com muita rivalidade em campo, os palmeirenses sabem o que esperar contra o Corinthians. Derby há de ser um derby em qualquer parte do mundo, não é? Logicamente estamos a falar de dois clubes gigantes, com torcida imensa, e nós sabemos da dimensão e da grandeza que é um derby como este, Palmeiras-Corinthians. Mas eu mais uma vez reforço, porque às vezes se passa do ponto que as equipas se respeitem dentro de campo. Volto a repetir, que as torcidas se respeitem, independentemente da rivalidade que existe, mas derby será sempre derby. O tipo de jogo que todo jogador gosta de jogar, se prepara a competição inteira para esse grande objetivo, que é uma final e um grande jogo, né, de duas grandes equipes. E tem tudo para ser realmente dois grandes jogos, disputado como tem que ser um derby, e é uma oportunidade para a gente mais uma vez tentar fazer história. Comissão técnica e departamento médico estão a todo momento se comunicando para saber como o Garro volta depois do jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Se terá condições de jogar os 90 minutos contra o Palmeiras no próximo domingo. Também a situação do Yuri Alberto, que sofreu um trauma no tornozelo, jogou contra o Barcelona de Guayaquil, mas também vai passar por uma reavaliação. Preparação total para este jogo importantíssimo, que vale, claro, um título para o Corinthians depois de 6 anos e também a permanência de Ramon Dias no comando do timão. Caso o Corinthians perca esse título, ele corre o risco, sim, de ser demitido. Eu não penso na pressão minha. Não, porque estou acostumbrado, sei o que é a pressão, sei o que são os resultados. Pero sí, vamos a dar la vida por Corinthians. La vida vamos a dar, ya sea en lo táctico, en la intensidad, saber en el adversario que jugamos, contra quién jugamos. Eso lo tenemos bien claro y por supuesto queremos competir. Y vamos a competir hasta el último minuto y que sepa la gente que no se decide en un partido, en este, se decide en el próximo. Puede ser también que se pueda decidir, pero conociendo a los dos equipos va a ser un partido duro. Chegaram na final dos melhores times. Acho que eles fizeram mérito para estar nessa final. E um derby sempre é especial, né?
seja no Campeonato Brasileiro, qualquer competição, um derby é muito especial, né? Eu falando pessoalmente também, gosto de jogar esse tipo de jogo, então vai ser uma final realmente atrativa para todo mundo e tomara que o Corinthians seja o campeão. Lembrando que o Corinthians agora também aguarda o sorteio da Sul-Americana, que acontece na próxima segunda-feira. Mas, por hora, todos os esforços estão concentrados para o jogo de domingo, os primeiros 90 minutos deste grande derby. Pois bem, tá chegando a hora de Palmeiras e Corinthians. A gente teve as informações, então, do lado do Palmeiras com a Vitória Leite, com a Lili Nascimento também falando do Corinthians. E a gente ouviu, então, os principais, os comandantes e os representantes das equipes. Qual que é o clima que esses dois times chegam para esse primeiro jogo? É a mesma energia, Silas, ou não? Eu concordo com o Ramon Dias, Mari. Eu acho que não se decide no primeiro. Tá. Até porque, tudo bem que tem diferença do gramado do Allianz para o da Neoquímica, questão de mais grama sintética, menos grama sintética e tal, mas os dois times estão acostumados com esse tipo de gramado, os dois times muito acostumados com a pressão que vem de fora do campo, a pressão dentro dos treinadores, do Emiliano, que é filho do Ramon, o próprio Ramon, o Abel, que fica o tempo todo ali também, o Klaus, né, que vai apitar o primeiro jogo, um cara muito experiente, Candanção, o segundo. Mais jovem, eu acho sim que esse jogo é perigoso para ele, porque ele é muito novo para um jogo na Neoquímica. Dependendo do resultado no Allianz, pode até facilitar. Dependendo do resultado no Allianz, pode ficar muito difícil para ele. Eu acho que ele não tem ainda, é muito bom árbitro, mas eu acho que ele ainda não tem essa cancha para apitar um jogo desse tamanho. Até pelos últimos jogos, né? Então, agora, os dois times têm muita gente grande em campo, como a gente falou aqui no início. Mikael é um zagueiro que vai suprir aí a falta do Gustavo Gomes de uma forma, não tem a mesma idolatria que tem o Gustavo Gomes por tudo que o Gustavo Gomes conseguiu, mas é um jogador muito bom, de muita imposição. Murilo já está ali, a volta do Piquerez reforça muito a defesa do Palmeiras, isso traz uma tranquilidade muito grande, e essa parte tática que o Abel está utilizando, trazendo o Facundo Torres um pouquinho mais para trás e não aberto nas beiradas. Isso está ajudando muito o Veiga. É uma espécie de Scarpa e Veiga. O Facundo Torres e o Veiga. Então, isso, acho que essa movida melhorou muito o Palmeiras. E do outro lado, um time que tem muita gente grande, não passou na Libertadores, mas ganhou o jogo. Para mim, muito por culpa do próprio Corinthians e muito por culpa da arbitragem também, que ficou, aqui estou ouvindo o VAR, nada, estava comendo tempo para o jogo acabar logo, para aquilo ali. Então, foi muito mal. E o Thales Magno, que para mim também não foi inteligente ali no final. Agora, com o Depay, com o Yuri, com o Romero, com o Thales Magno, com o Carrijo, Ranieri, Martínez, é muito forte o Corinthians. Para mim, pode acontecer qualquer coisa nessa final. Qualquer coisa, pode ganhar qualquer um. Tudo bem que é o primeiro jogo, Donk, mas ele vem colado em contextos diferentes. O Palmeiras, eu acho que até com sua demonstração, obviamente, de grandeza em mais uma decisão, mas o Corinthians vem de uma eliminação na Libertadores. Quando acaba o jogo, a torcida do Corinthians, isso de praxe nunca vai. É uma torcida que está ali apoiando, mas o grito já virou. No domingo é guerra. Então, acho que o tom é diferente, né? Ô, Mari, deixa eu só falar uma coisinha. Eu já vi Gandula fazer cera. Tem uma galera corintiana aqui, né, Mari? Eu já vi goleiro fazer cera. Mas, olha, é das primeiras vezes que eu vejo juiz fazer cera, cara. Enrolando o jogo. Ele tá de brincadeira. Silas inconformado. O que isso pode mexer no tom até pro Corinthians dessa história? Que assim, eu tenho que jogar a minha vida porque eu tenho que dar uma resposta. Isso pode me motivar ou isso pode me dar uma ansiedade, um desespero. Como que equilibra isso no Corinthians? Esse é um grande desafio, até pela expectativa gerada pelo que foi o ano passado. E até por isso eu acho que o Palmeiras chega numa condição mental melhor do que o Corinthians. Assim, você pensar que o Corinthians tem uma obrigação de resposta, mas diante do time que vem hegemônico no campeonato, no futebol nacional, a gente fala muito mais da expectativa frustrada pelo próprio Corinthians, eu concordo com o Silas, lógico que teve as situações que ele pontuou muito bem, mas se você pegar dos 4 jogos do Corinthians na Libertadores, 3 foram decepcionantes em questão de atuação. Passou lá da UCV de uma forma correndo um risco sem necessidade, na ida um jogo muito ruim e acabou pagando um preço muito alto. Então por isso que eu vejo
o Palmeiras chegando em melhores condições, apesar de se a gente olhar rendimento nesse ano, nenhum desses dois times, para mim, foi totalmente convincente ainda. Acho que o Palmeiras é um time mais confiável pelo trabalho, pela sequência, pela longevidade do que tem feito o Abel Ferreira. Acho que se a gente olhar também na fase de grupos do Paulista, o Palmeiras foi muito superior no confronto direto contra o Corinthians. Acho que isso também merece ser considerado. Por isso eu vejo o Palmeiras até favorito não só amanhã, mas no confronto de uma forma geral. Pro título. Lógico que influencia, se o Corinthians consegue levar um empate para a Neoquímica Arena, por exemplo, seria uma situação muito positiva. Mas em respeito a toda essa sequência do trabalho do Abel Ferreira, eu vejo o Palmeiras favorito nesse confronto. Mas se a gente falasse de uma final entre Corinthians e Palmeiras em outros anos, eu veria um favoritismo maior do Palmeiras. Eu acho que essa inconsistente, eu acho que acaba nivelando um pouco, ainda que o Palmeiras acho que chega numa condição melhor. Pegando aqui, quando a gente vai falar de dados também, é claro que esses números, eles fazem parte para compor um cenário, mas ele também não é um veredito, um diagnóstico. Um Corinthians que não... Um Abel Ferreira que não perdeu para o Corinthians jogando em casa, um Abel Ferreira que tem esse retrospecto muito positivo, um Corinthians que não ganha na grama sintética. Se você fosse um torcedor da Fiel, Silas, contrato agora. Eu fiz esse contrato mais cedo com alguns aqui. Um empatezinho no primeiro jogo é negócio? Eu acho que o Corinthians tem a favor dele o último jogo no Allianz, com um jogador a menos, que empatou o jogo, né? Agora, um empate pro Corinthians nesse primeiro jogo. É um bom resultado, sim. Deixar para negociar lá na Neoquímica. Porque o duelo, a batalha no coração do jogo, que é o meio-campo, Emiliano Martínez, muita imposição. Richard Rios, muita imposição. Carrijo, muita imposição física. O Martinez, né? Apesar de não ser tão alto, também tem imposição física. Ele é muito forte. Mas o Ranieri é forte pra caramba também. Então, assim, a briga ali vai ser muito parecida. O Garro com o Veiga se equivale. O time do Palmeiras também é um time que dá umas bancadas, não dá? O jogo é muito físico, né? Pra esse jogo, eu acho que ali no coração do jogo, a batalha vai ser bem igual. Porque foi num Palmeiras e Corinthians, né, exatamente no derby, e tem sempre essa coisa. O clássico, ele te dá duas oportunidades. Você pode pegar o elevador e subir, ou às vezes é um clássico que vai te derrubar. Na temporada passada, aquela sequência do Corinthians vitoriosa e de que termina, né, pegando exatamente o elevador de subida, foi no jogo contra o Palmeiras, lá na Neoquímica. Exato. Que consegue aquela saída toda errada do Everton, do gol, enfim, com o Yuri aberto. Então, quando o Corinthians vem eliminado pelo Racing, você está falando desse jogo? Isso, que aí ele tem a virada depois, contra o Palmeiras. Você tem a oportunidade. Era o jogo do Ramon Dias ali, ele sairia. Exatamente. A gente está na mesma situação? Um jogo contra o Palmeiras que o Corinthians pode dar uma resposta ou que também pode custar, por exemplo, um trabalho? Ali eu acho que era mais dramático porque o risco de rebaixamento era muito forte. Tá. E aqui, ok, é pesado ser eliminado, ainda mais para um clube que já tinha sido eliminado 2 vezes numa fase prévia de Libertadores, mas é um Corinthians que vai ter calendário da Copa Sul-Americana, tem toda a temporada pela frente. Então acho que naquele contexto a situação era mais dramática, porque o risco de rebaixamento era muito pesado, tinha muita pressão em cima do Corinthians, ainda com toda a desconfiança. Está avançando nas competições na mata-mata, mas o quanto que isso vai inchar o calendário e prejudicar ainda mais no Brasileiro. Então, naquele contexto, eu achava que era mais pesado o cenário. Mas até aquele jogo mostra como o clássico ele pode mudar completamente. O Palmeiras era bem melhor que o Corinthians. A partir do momento que sai o gol, o jogo se transformou, o Corinthians conseguiu controlar e foi muito inteligente e mereceu a vitória. Mas, assim, o jogo pode mudar bastante. E só um aspecto que eu acho que é importante, até o Silas falando desse detalhe legal da questão física do jogo, eu acho que seria muito importante o Corinthians ter o Martínez, o Carrilho, o Ranieri, o Martínez mais pelo lado esquerdo, justamente para recompor onde o Estevão ataca. E saca quem? E aí você jogaria sem o Bidon. Acho que tal ali, pensando no cenário que Yuri e Garro estejam em condições e joguem. Se o Garro não tiver, entra com o Bidon e todos eles ainda? Eu optaria ainda pelo Romero. Pelo Romero? O Romero é um jogador também que ajuda muito na recomposição, tem entrado, não entrou bem no jogo contra o Barcelona, mas é um cara muito importante. Mas acho que o aspecto do Martínez recompondo pelo lado esquerdo, num lado em que tem o Estevão, porque o Corinthians tem sido muito vulnerável pelo lado do campo, muitas vezes pela formação tática, né, dos seus 3 volantes, às vezes sobrecarrega em cima de um lateral. E tendo o Estevão por ali, acho que você tendo o auxílio do Martínez naquele setor, acho que seria importante, sobretudo num primeiro jogo fora de casa. E nesse momento também, quando a gente pensa no Estevão, não acho que isso não é o mesmo tipo de pressão, né? Mas o Estevão é um menino fantástico, é um absurdo que joga futebol o Estevão, mas ele teve a coisa de ter perdido o pênalti,
no Clássico. Ele não tem gols em Clássico. Ele perde um pênalti. Não acho que essa é uma pressão. A torcida do Palmeiras jamais vai escolher alguém e vai falar, não, Estevão, que eu vou cornetar. Não existe isso, não é isso que eu tô falando. Mas também existe uma coisa interna de um jogador de querer dar uma resposta num jogo desse tamanho, não tem, Silas? Não, sem dúvida. E ele quer sair do Palmeiras deixando o seu nome lá, campeão, né? Para mim, o Estevão é o Neymar do lado direito do campo. É o Neymar do lado direito do campo com a perna esquerda, sabe? Óbvio, não conquistou o que o Neymar conquistou, também a idade não permite que isso aconteça ainda. Mas são os dois jogadores. Depois do Neymar, para mim, o Estevão é o craque. Agora, tem dois jeitos de você marcar um jogador como esse. Ou você coloca uma dobra ali, que pode ser o caso do Martínez ou do Carrijo, ou você coloca o Thales Magno lá em cima do lateral direito do Palmeiras e faz o Estevão ajudar também. Essa é outra forma. Eu fiz isso com o Diego Tardelli quando foi meu jogador lá no Catar. O Sheik veio falar comigo, mas o Tardelli não marca. Eu falei, não, quem tem que marcar são eles. O Tardelli tem que jogar. E a gente foi campeão lá dessa forma. Então, assim, são planos de jogo que... E o Corinthians tem também essa condição. Só que como o jogo é na casa do Palmeiras, então talvez nesse primeiro jogo ele utilize essa estratégia que o Dom que falou. Dobrar a marcação, ao invés de já tentar sair na frente. Se fosse o Real Madrid, seria diferente. Na casa do adversário, vamos sair na frente e acabou. Não, mas né... Aqui a gente sabe que o negócio é mais... Ainda não estamos nesse estágio aí. Na tela o provável Palmeiras para esta final. Tá e também o provável Corinthians. Olha lá. Vai falando se é isso, Massa. O Everton, Marcos Rocha, Mikael. Calma. O Everton, é ele. Sim. Marcos Rocha. Sim. Mikael. Sim. Murilo. Sim. Piquerez. Sim. Ué, vai ser Mikael do outro lado. Mikael do lado esquerdo, Isso. Murilo e Mikael. Murilo e Mikael, isso. Martínez. Sim. Richard Rios. Sim, para a seleção convocado. Rafael Veiga. Sim. Estevão. Sim, menino, vamos. Facundo. Sim. E Roque. Vitor Roque, isso. Então tá aí. Sem questões da escalação palmeirense. Eu dei uma enroscada no sim do Piquerez, porque... Feliz ano novo. Exato. Mas por quê? Então, porque ele foi relacionado pro último jogo. E ficou na banca. Foi no vestiário, eu falei, não tô muito bem. Mas aí já tem mais de uma semana, né? Quase uma semana. Tá. Então eu vou no Piquerez. Só tem o Vanderlan. Olha o Vessa. O Vessa tá querendo o Vanderlan. Você quer o Vanderlan, neném? E agora o provável Corinthians, que entrará em campo. Aí, agora esse é menos fácil. Mas fala aí, Vessa. Hugo Souza. Isso aí. Mateuzinho. Sim. Gustavo Henrique. Sim. Félix Torres. E a volta do Andileri. Isso. Ranielli, Carrilho, Martínez e Garro. É isso? Isso. Como é que é? O Diamante, o Losango. Yuri Alberto e Memphis Depay. Seria só a mudança em relação ao que aconteceu basicamente contra o Barcelona. A troca do lateral esquerdo, volta o Angileri, que não tinha inscrição na Libertadores. O restante deve ser o mesmo, porque inclusive esse time se comporta bem diante do Santos. Então estaríamos indo aí, terceiro jogo praticamente seguido com o mesmo time, sendo que só teve essa troca do lateral esquerdo. Não acho muito plausível dele trocar, os jogadores vão querer jogar, é uma grande decisão. E aí a ver só a questão física, né? O Corinthians teve menos tempo de preparação do que o Palmeiras, 2 dias a menos. O Palmeiras jogou segunda, o Corinthians jogou quarta, deixando tudo até a hora que podia, 49 do segundo tempo, 50 do segundo tempo. Então, haver a recuperação física nesses dias, mas a princípio é isso aí. E o Garro tá meia bomba também, né? Tá meia bomba, ainda problema do joelho, cuidando, certamente vai fazer fisioterapia todos esses dias, gelo, é remédio, e aí a injeção para jogar, tá nessa base, e aí depois tem 10 dias data FIFA, para ele vai ser ótimo, sai para data FIFA e cuida do joelho dele pro segundo jogo. Arnaldo, o Palmeiras me parece mais inteiro, até pelas questões físicas, ou estou enganado? Sobretudo pelas questões físicas, né? E acho que o Corinthians vem de uma eliminação e também, né, Tironi, o Palmeiras está mais acostumado a esse tipo de decisão. O Palmeiras tem um comando técnico super sólido, o Corinthians, de novo, vê o comando técnico sob suspeita, ameaçado. E tem muito essa questão do Memphis Depay, que também foi convocado, o Vessone falou logo no início do programa sobre a questão da data FIFA, né? O Massini citou o Rios, o Corinthians tem
o Carrillo, o Félix Torres e agora o Memphis Depay convocado. É verdade que a convocação da seleção holandesa, a data FIFA acaba no domingo e não na terça, como a convocação das seleções sul-americanas, mas o Memphis Depay é o grande assunto da padaria ainda, cara. Né? E ele jogar essa partida, vai estar muita gente, acho que o Corinthians vai estar de olho, um olho está todo mundo na arbitragem e o outro olho no Memphis Depay, né? Como ele vai jogar, se ele vai jogar. A favor dele, como disse o Vessone, o jogo que ele fez, os lampejos que ele teve lá mesmo no Allianz Parque, na partida do Paulista, né? A roubada de bola do Rios, a metida para o Yuri, etc. e tal. Contra ele, tudo o que vem acontecendo, né? Nesse ano de 2025. Então, em termos ali de elencos, eu acho que o grande personagem do jogo é do time visitante, é o Memphis Depay. E aí, torcedor, o Palmeiras é favorito ou por se tratar de um derby, esse favoritismo não existe? O nosso elenco pode fazer a diferença na hora da decisão? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu, Porco Louco, vou ficando por aqui. E se você é Palmeiras, sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Avante palestra!